Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia! Fabricando Ideias chegando na sua telinha. Pega aquele cafezinho, pega aquela xícara de café, senta e fica comigo hoje até o final do programa. E olha só, já vou te dar aquela dica especial da Padoca do Chefe. Vai lá tomar um cafezinho, produtos lá fresquinhos e deliciosos. Minha convidada de hoje, depois nós vamos tomar esse cafezinho aqui, é a doutora Beatriz. Bom dia, doutora. Tomou o cafezinho já? Com certeza. Ah, então tá bom. Doutora, sempre com assuntos muito atuais, né? Muito. Que acontece aí na nossa vida. Contas bloqueadas no Marketplace e a importância de registrar a sua marca. Você, empreendedor, fala assim, vou vender pelo Marketplace, vou ter uma conta lá e sua conta é bloqueada. E agora? E agora, doutora? Muito polêmico, né, Paula? Muito polêmico. Meu Deus. A gente já começa com o pessoal que começa a empreender, não registra a marca, gasta horrores com fachadas e não se preocupa com a marca. Então, assim, entrou pro Marketplace, já tem um empreendimento, precisa registrar a marca. A primeira coisa, doutora. A primeira coisa. Se você criou a sua marca, por mais que seja o seu nome, se vier uma pessoa registrar na sua frente, aí não tem mais o que se fazer. Nem na via judicial consegue reaver. Precisa registrar. Quem chega primeiro bebe água limpa. É isso aí. E como o Marketplace, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou montar meu negócio agora fora, só vou ficar pela internet. É mais fácil ainda as pessoas copiarem. Com certeza. Ainda mais hoje em dia, que é muito rápido, você tá na internet, começou a vender, as pessoas acabam ficando de olho, viu que tem um faturamento muito alto, eles vão lá, registra no seu lugar e abre uma empresa idêntica. E aí, os consumidores entram em confusão, você pensa que está vendendo e o consumidor compra do terceiro, que nem é a marca dele. Então, assim, registrar é importante não só para você, para o consumidor, mas para manter a sua loja online ativa. Doutora, e quais os cuidados o vendedor deve ter para evitar o bloqueio lá na plataforma? Hoje, Paula, a Shopee, a Amazon, todas essas plataformas estão tendo muitos requisitos diferenciados, justamente por conta que está crescendo muito a venda online. Hoje a gente vende dentro de casa e tem muitos jovens faturando milhões vendendo dentro do próprio quarto. Então, assim, o primeiro passo que a gente precisa fazer, registrar a marca, pegar de fato todos os requisitos que a plataforma te exige e aí trabalhar em conjunto. Sempre uma assessoria jurídica é importante para você não romper ali todos os requisitos. Porque, Paula, eu já peguei clientes que faturavam 2 milhões por mês, teve um pequeno requisito que infringiu ali da plataforma, teve a conta banida. E aí, para recuperar, gera aquele transtorno gigantesco, a pessoa entra em desespero porque é um ranking. Se ele sai daquele ranking que ele já está muito alto, para voltar a performar demora muito. Então, assim, é necessário começar com os requisitos tudo dentro certinho que a plataforma exige para não ter essa dor de cabeça que a gente acaba correndo ali com as plataformas. Doutora, e o que fazer quando a conta foi bloqueada? Injustamente. Muito, Paula. E muitas vezes acontece. Teve esse cliente, inclusive, que faturava milhões ali por mês, teve a conta banida. A gente precisa fazer um levantamento de quanto aquele cliente faturava, porque tudo que você deixou de ganhar é possível reaver esses valores. Então, deixou de faturar por 2 meses consecutivos, todos esses valores é possível para que a plataforma te faça o reembolso. Porém, a gente precisa, através de uma ação judicial com uma liminar, exigir para que a plataforma reative a sua conta. E aí, se o juiz determinar uma multa de 500 a 1.000 por dia, é possível para que você, além dos lucros cessantes, que a gente fala que é os valores que você deixou de ganhar, ter ainda uma indenização e ainda o pagamento dessa multa que o juiz vai determinar para plataforma, exatamente. Doutora, não acontece só com grandes, não. Acontece com pessoas, Muitos. Assim, né? Empresas menores. Sim, hoje a gente começa empreendendo, né? E aí a gente não imagina a proporção que vai se tornar. Então essas empresas começam pequeno, depois ela já vai para uma grande, quando vê já tá gigantesca. Então assim, eu vou começar uma pequena empresinha, vou empreender registra. Já registra, é importante. Hoje, inclusive, Paulo, aqui na nossa cidade do interior, a gente tem muitas empresas
empresas que gastam horrores com fachadas e não registra. E quando vem outro, registra. E aí vem o detalhe, se a pessoa que registrou cobrar um valor de 30, 40 mil para ter aquela marca de volta, ou você paga ou perde. E aí todo o valor investido em fachada, todo o valor investido em marketing na plataforma, você acaba perdendo. E às vezes, se você utilizou aquela marca que era sua e se tornou do outro, você ainda é obrigado a pagar uma multa, às vezes até uma indenização. Nossa, bem difícil, né? Então tomem cuidado. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Eu vou bater um papo agora com a Tabata. Ela é CEO lá do Village Viver Bem, a casa de repouso lá em Fernandópolis, que agora ela vai contar pra gente, já virou franquia aí. Quando o negócio é bom, né, ele expande mesmo. Bom dia. Bom dia. Ô Tabata, fala pra mim. As pessoas já têm aquele preconceito de falar de casa de repouso, né? Mas as pessoas conseguem cuidar do idoso em casa como cuida numa casa de repouso? Não conseguem. Não conseguem. Esse estigma das casas de repouso, a gente, com um bom trabalho, já vem conseguindo quebrar, né? A casa de repouso, ela oferece um cuidado especializado, um ambiente adequado e um olhar diferenciado, né? A velhice, ela é heterogênea. Em cada fase do nosso envelhecimento, a gente precisa de um cuidado e de um olhar específico. E muitas vezes o cuidador domiciliar, o cuidador familiar não tem esse conhecimento. E não assim, é o contexto, né? É a alimentação, porque mesmo tendo um cuidador, é muito difícil você todos os dias, né, ter um nutricionista, por exemplo, ter uma fisioterapia, ter uma TO, é muito difícil, né? Isso, é muito difícil e muito caro para se manter dentro de casa, né? Numa estrutura profissional de uma casa de repouso, você tem todo esse aparato com um custo muito menor. Muito menor. Né? Então, a qualidade de vida que o idoso tem dentro de uma instituição e o cuidado que ele tem dentro de uma instituição de longa permanência séria é muito diferente e muito melhor do que em casa. Porque justamente tem a nutricionista, tem o médico, tem o enfermeiro, tem o cuidador, tem muitos olhares para aquela pessoa. Sim. Muitos olhares diferentes para aquela pessoa. E assim, e isso vem mais assim do preconceito dos filhos, né? Da família. Isso. Porque o idoso, às vezes, ele entra ali na casa de repouso, ele melhora, né? Melhora. A gente tem casos de melhoras de diabetes, de hipertensão, de casos de agitação, porque faz um ajuste medicamentoso. Sim. Não é um monte de médico cuidando, porque tem isso também, né, Tabata? Vai no geriatra, passa o medicamento, aí os medicamentos ali não se conversam, né? E tem a questão da dificuldade de se medicar um idoso dentro de casa. Né? Muitas vezes o idoso recusa a medicação, o cuidador não quer insistir para não gerar um desconforto, deixa o idoso sem a medicação, e isso vai acarretando em complicações na rotina, no dia a dia. Vai gerar agitação, ele vai deixar de comer, ele vai deixar de produzir, se ele ainda produz. E quando se pegar aí um idoso que tem Alzheimer, Parkinson, é mais difícil ainda você cuidar em casa. Muito mais difícil. Né? Porque é diferenciado ali o tratamento. Os cuidados são específicos, tem a troca de fralda, tem a alimentação que às vezes não é naquela consistência que oferece em casa que é adequada. Né? Muitas vezes o paladar do idoso muda e em casa ele prefere o doce, o pão, o leite. O que é mais fácil. O que é mais fácil e mais gostoso. O paladar da gente também envelhece. Sim. E na casa de repouso a alimentação é pensada para isso, para ser gostosa e nutritiva. E ter carinho, né? E qual que é o diferencial lá do Village Viver Bem? O Village Viver Bem nasceu de uma história real, então o nosso diferencial já está aí. Quando a gente começou lá há 17 anos, o propósito era buscar uma casa de repouso para a avó do meu marido, que unisse o cuidado profissional com o afeto. E ele não achou. E aí ele fundou a casa de repouso Village Viver Bem há 17 anos. E hoje a gente é referência regional no cuidado com o idoso, né? Com uma equipe multiprofissional completa, um ambiente que foi construído para a terceira idade. Então é um ambiente espaçoso, completamente adequado e que a família pode estar próxima, né? A nossa casa de repouso, a família entra e sai a hora que ela quiser. Não precisa marcar horário para ver o familiar. Isso é legal. Então a gente preza muito pela preservação do vínculo,
familiar. Então, a gente acredita nessa forma de trabalhar e é esse modelo que a gente quer expandir para o Brasil todo. Então, porque agora tem a franquia. Você que é profissional de saúde também, né? Você que quer ir ter um negócio, né? Isso. Quer ser um investidor, quer ser é um profissional de saúde que quer investir nesse modelo de serviço, que tem uma casa vazia, que quer dar um propósito para esse imóvel. Ai, que legal. Né? Um imóvel ali a partir de 500 metros quadrados. Olha só, então entre em contato com eles, conversa lá e leva esse modelo de negócio aí para sua cidade, viu? Muito obrigada e parabéns, viu? Obrigada. O Village Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. O Espaço Tati Bronze valoriza e inspira a mulher que sonha, realiza e conquista seu espaço com brilho próprio. São 16 anos de dedicação, transformando o bronze em uma metodologia exclusiva que revela beleza, confiança e autenticidade. O Fabricando Ideias é um programa para a família toda. Aqui temos os melhores especialistas. Assuntos como maternidade, negócios, empreendedorismo e variedades. Te espero todo sábado às 8h30 da manhã. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu tô aqui com o Dr. Paulo, médico veterinário lá da Central Vet. E a gente falou mês passado sobre o câncer de mama nos animaizinhos, né? Hoje a gente vai falar para os cães machos, certo, doutor? Bom dia. Bom dia. Doutor, como identificar que o cão está com alguma alteração na próstata ou nos testículos? Certo. Olha, as principais sinais clínicos que a gente tem nesses pacientes, né, nos cães machos, né, eles têm dificuldade para urinar, né, então a urina, em vez de sair em grande quantidade, sai jatinhos ou pinga a urina. Muitas vezes essa urina ela tá com sangue, tem estrias de sangue. Ele tem dificuldade muitas vezes para evacuar, tem dificuldade para defecar também e dor abdominal. Né? Então, às vezes você está fazendo um carinho e você faz um toque no abdômen e ele chora diferente. Ou muitas vezes as fezes, ele fica muito tempo em posição e não faz. Então, esses são sinais de alerta para que a gente comece a investigar eventualmente uma alteração prostática ou testicular. Quais são as principais doenças da próstata e dos testículos, doutor? Certo. Olha, as principais doenças, a gente tem uma hiperplasia benigna, então a próstata aumenta de tamanho. A gente tem prostatite, que é uma inflamação da próstata. A gente tem alguns cistos que podem ocorrer na próstata e mais raramente a gente tem tumores prostáticos ou testiculares. Nos cães, né, eles são mais raros assim de acontecer. Tá, doutor, mas é o cão mais idoso ou no mais jovem pode acontecer também? Na verdade, não tem uma distribuição é uma distribuição heterogênea, então ela pode ser tanto cães mais jovens como cães mais velhos. De fato, os cães mais velhos, eles eventualmente vão ter mais doenças, né? Então, mas a gente vê isso ao longo de toda a vida do cão. Eu vou perguntar uma coisa, se é mito ou se é verdade, já vou aproveitar aqui. Se o senhor não quiser responder, o senhor me avisa aqui. É verdade que o cão vira-lata, ele fica menos doente, com menos essas doenças do que o de raça? Tá, essa é uma pergunta excelente, né? Porque os cães vira-latas, né, sem raça definida, eles têm uma variabilidade genética muito grande, né? Então, características eventualmente ruins, elas não são propagadas, porque ele tem muitos genes diferentes, né? E os cães de raça, para que eles tenham a mesma característica racial, cor, a gente vai sempre pegando os mesmos indivíduos ou semelhantes. Então, eventualmente, uma alteração genética ela é passada para frente. Então, eles, de fato, são mais sensíveis, assim. Entendi. Então, o vira-lata, todo mundo agora começou a adotar aquele vira-latinha, né? É muito bonitinho. Doutor, como é o tratamento, né, nesse caso alterações? aí? Essas alterações, o tratamento básico, inicial, é a chamada orquiectomia, que é a cirurgia de castração do macho. Então, nessa cirurgia, a gente remove os testículos e a bolsa escrotal ela permanece. Depois da cirurgia, ela volta para o lugar, ela retrai e esse paciente fica bem. Então, a próstata diminui, os cistos somem. Então, o tratamento de eleição é a castração.
Então, se você tiver um cãozinho aí, que você já tá vendo aí, que precisa levar, vai lá com o Dr. Paulo no Central Vet, que fica 24 horas, leva lá o seu cãozinho. Posso fazer mais uma pergunta? Se é mito ou verdade? Doutor, quando a pessoa percebe alguma coisa no cãozinho ali, ela mesma vai e medica, né? E pega o medicamento ali, nossa, que a gente toma e dá. Tá errado, né? Tá errado. Ah, porque as pessoas mais velhas fazem isso, né, doutor? Sim. Eu entendo que muitas vezes é uma forma de ajudar, né? Você tá num momento difícil, uma coisa inesperada, mas a gente trata sem saber muitas vezes, né? E aí isso não ajuda o paciente propriamente e às vezes atrapalha o diagnóstico, já iniciou um tratamento errado, tal. Então, de maneira geral, o ideal é ter uma orientação profissional. Tá, então cuidado, não faça isso. Obrigada, doutor. E agora um recadinho lá da Village Viver Bem. O mercado de cuidados para idosos está em expansão acelerada e o Village Viver Bem está pronto para liderar esse movimento. Oferecemos um modelo de negócio testado, com processos estruturados, equipe multiprofissional e alta demanda. Investir em uma franquia Village Viver Bem é investir em um negócio que só cresce ano após ano. Você contará com treinamento completo, suporte na implantação, fornecedores homologados e acompanhamento constante. Tudo isso com rentabilidade sólida e recorrência previsível. Village Viver Bem, um negócio inteligente, seguro e altamente promissor. Entre em contato com a nossa equipe pelos telefones abaixo e saiba mais. O papo de hoje é com a Alexandra Bughi. Depois ela vai me falar se eu falei certo o nominho aqui. Ela é consultora e estrategista de imagem. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Ó, adorei aqui, já vou começar com a primeira perguntinha aqui que eu adorei. Porque as mulheres acham que imagem é só estética. E como você explica o papel estratégico da imagem na carreira? Que não é só estética. Não é só estética. A imagem, todo mundo se veste bem, com a imagem bonita, mas sempre tem uma estratégia por cima da pessoa, né? A pessoa tem que comunicar com alguém, com um cliente, com uma persona. Então a gente usa estratégias de imagem, que são linhas, cores, para comunicar com quem ela quer. Então, a consultoria e a estratégia de imagem não é somente uma roupa bonita. Tem arquétipos que a gente estuda. As cores, tudo. As cores, tudo. E as pessoas têm que prestar atenção, né? Às vezes vai numa reunião, vai com uma roupa muito extravagante, assim, eu não tô falando de vulgar, mas uma roupa muito colorida e às vezes não quer impactar da mesma forma, né? Sim, porque a gente tem que saber o lugar que a gente está indo para poder se vestir adequadamente para aquele ambiente. Então, às vezes, você está com uma roupa super exuberante num lugar que o dress code precisa ser mais formal, né, com roupas mais discretas, né? Então, você tem que saber o ambiente que você tá, para você saber que roupa você vai vestir. Ah, entendi, ó. Quais são os principais erros de imagem, além dessas que você está falando aí, né, que acabam prejudicando a credibilidade profissional das mulheres? Olha, o excesso de informação, às vezes a pessoa se vestir, como a gente já falou, inadequadamente para o ambiente. E muito colorido, às vezes, tá na moda, todo mundo coloca, mas às vezes para aquela pessoa não vai ficar legal, né, Para aquela pessoa não vai Alexandra? ficar legal, tem que ver qual é a coloração pessoal dela para ver qual que fica legal. E claro, se você errou na blusa, você pode corrigir na maquiagem, nos acessórios, porque o visual que importa, que chama mais atenção é o do rosto. Então, muita maquiagem também não é legal, dependendo da ocasião. Dependendo da ocasião. Tá. Para quem está assistindo a gente agora e quer começar a mudar aí a sua própria imagem ali, na prática, qual é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é você se olhar no espelho, você se conhecer, o autoconhecimento é muito importante. E também você perceber para quem você quer comunicar, que imagem você quer transmitir. Quando você está olhando no espelho, você quer transmitir a sua mensagem para quem? Principalmente na profissão, né? Principalmente na profissão. Bom, eu sou secretária de uma clínica médica. Não tem uniforme. Vamos colocar aí uma persona pra gente.
Como que eu me comunico nesse trabalho, por exemplo? Uma secretária médica. Isso. Por exemplo, se você for uma secretária de um ambiente de uma pediatria, você tem que comunicar mais suave, com cores mais leves, mas também com uma certa seriedade, porque você vai comunicar com os pais, mas você tem que ter a proximidade da criança. Entendi. Porque a criança não pode sentir aquele impacto, senão ela vai ficar muito mais insegura. Então, quando você tem que ver qual ambiente, com qual persona você vai se comunicar. Então, no trabalho é muito importante, né, Alexandra? A sua profissão, se comunicar com o cliente. Sim, com o cliente. O principal é você saber com quem você vai se comunicar. Dá um outro exemplo pra gente. Um outro exemplo pra gente? Por exemplo, eu gosto muito de usar o próprio médico em si. Então vamos lá. Eu gosto muito de usar, porque às vezes a pessoa quer ser muito vaidosa, né? E causa muito impacto na imagem. Então o médico tem que mostrar seriedade, sim, e saber qual é o cliente. É idoso? É jovem? É criança? Né? As cores que ele vai transmitir tem que ser para aquela persona, né? Tá. Tem que saber transmitir para aquela persona a cor suave, se for uma criança. Se for um jovem, talvez com linhas mais retas para mostrar mais seriedade, mais confiança. Porque no impacto da imagem, principalmente em rede social, às vezes você não consegue transmitir a mensagem que deveria. E se você aí quer fazer a sua estratégia, né? Você quer crescer na sua carreira, quer fazer uma rede social diferente, aí fotos, então conversa com a Alexandra, né? Sim. Faz lá uma consultoria, que ela te passa, atende online também. Atende online também. Então, você de todo o Noroeste Paulista aqui, que fica ligado na gente, marca um horário lá com ela e vai lá fazer a sua estratégia de imagem, que eu acho super legal. Acho que todo mundo que trabalha, principalmente na rede social, tem que fazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo te conhecer, Ai, viu? que bom. Signartech, 39 anos de tradição e referência em bombas, motores e painéis de comando, atendendo os setores sucroalcooleiros à construção civil, com assistência técnica em multimarcas. Signartech, líder em vendas no Noroeste Paulista. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Encantos Biquínis é sinônimo de estilo e confiança na praia ou no bronze. Com fabricação própria, trabalhamos com o tecido reajustável, oferecendo conforto, brilho e qualidade. Vendas no atacado e varejo. Encantos Biquínis, entregamos para todo o Brasil. O Fabricando Ideias é um programa para a família toda. Aqui temos os melhores especialistas. Assuntos como maternidade, negócios, empreendedorismo e variedades. Te espero todo sábado às 8h30 da manhã. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Eu estou aqui ao lado do Dr. Gilson, ele é sócio de Brasil Salomão e Mateus Advocacia, e nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que já aconteceu com você aí ou com alguém que você conhece. A compra ou venda de um imóvel, sonho ou pesadelo, né? Bom dia, doutor. Bom dia. Esse assunto é bem assim, né, doutor? Porque já aconteceu com alguém que foi lá realizar o sonho e algo deu errado, né? E comprar ou vender um imóvel é um passo muito importante. Então, muitas vezes, a realização desse sonho pode dar errado. Sim. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. De fato, como você colocou, a compra e venda de um imóvel pode ser não só um sonho, mas pode se transformar, de fato, num pesadelo, né? Apesar de, aparentemente, parecer uma operação muito simples, ela pode ser bastante complexa. Então, no dia a dia, o que a gente geralmente recomenda, né, para evitar qualquer tipo de risco ou que esse sonho vire um pesadelo? A gente recomenda que o cliente, o comprador daquele imóvel, né, ele tenha as cautelas necessárias antes de fazer essa operação. E eu vou exemplificar aqui para vocês três tipos de operação que são as mais comuns que a gente encontra no mercado hoje, tá? Nós temos, por exemplo, estou eu andando pela cidade, tenho a pretensão de comprar um apartamento, uma casa e me deparo com um stand de venda de uma empresa, entro, me interesso, a empresa apresenta, o corretor apresenta toda a documentação, ali é um decorado, né? Além disso, verifica ali plantas, etc. Ou seja, vende-se aquele sonho que você
tá diante, né, da sua necessidade. E nesse momento, né, geralmente o cliente ele é envolvido naquela questão da propaganda e tudo mais e acaba por assinar um contrato. No impulso ali, né? No impulso acaba por assinar um contrato, sem tomar as devidas cautelas, né? A gente sempre fala, olha, num momento desse, comprando um imóvel na planta, principalmente, é importante você observar e conduzir, né, um mínimo de diligência. Então, é olhar qual que é a empresa que está vendendo, olhar toda a parte documental dessa empresa, o histórico de entrega dessa empresa, olhar toda a parte de documentação que está sendo assinada, então olhar o contrato, prazo de entrega, quais são, né, as penalidades em caso de descumprimento, correção monetária, que hoje em dia pega muito a depender da oscilação de juro, etc., e de índices, né? Então a gente sempre recomenda essa necessidade. Outro exemplo, estou eu querendo comprar o seu imóvel, você tem uma casa à venda, eu me interessei e vou lá comprar o seu imóvel. As cautelas são as mesmas, né, que a gente falou agora anteriormente, mas adicionando o quê? Nesse caso, o imóvel está pronto, né? Então eu tenho que olhar também a questão física daquele imóvel. Como que está a conservação, o uso, tem algum tipo de garantia ainda do construtor ou não, né? E principalmente a parte de impostos, né? Se é um imóvel em condomínio, se não é, se tem IPTU em atraso ou não, né? Se está tudo ok. Então essas cautelas são sempre muito assim, bem-vindas, né? E são necessárias. Além disso, um último exemplo, hoje em dia tem muitas pessoas comprando imóveis em leilão, pela oportunidade, preço, condições diferenciadas, né? E aí acaba por comprar também no impulso e não observar toda a parte documental, ou seja, não olha um edital, não tem um advogado para olhar o processo ou o procedimento que originou aquele leilão e aí, na verdade, depois pode isso daí resultar num problema, tá? E não dá para fazer, principalmente esse de leilão sozinho, né? Tem que ter um apoio jurídico, né, doutor? A gente sempre recomenda, né, que qualquer operação imobiliária, por menor ou maior que seja um apartamento, por mais simples que seja, um complexo industrial que você esteja comprando, né? Que você sempre esteja acompanhado, tanto de um corretor como de um advogado. Tá. E como o escritório ajuda essas pessoas nesse momento, tanto da planta como todo esse processo aí, como o escritório? Nós temos dentro do nosso escritório um corpo técnico de advogados que acaba por auxiliar o cliente desde a prospecção daquele negócio até a pós-entrega, né? Então, desde quando ele está vendo o terreno, desde quando ele está escolhendo o imóvel, na parte principalmente de diligência documental, onde nós temos uma startup que faz toda a busca dessa documentação, né? Para que o cliente não tenha surpresas futuras, né? E óbvio, olha, já comprei, já estou com um problema na mão, a gente tem todo o amparo jurídico para conduzir essa ação judicial do cliente. O importante é você não ir, né, fazendo tudo correndo. A gente tem aí escritório especializado para você ir lá, sentar, fazer as coisas com calma. Não compre por impulso, porque senão depois vai virar aí um pesadelo, né? Porque a gente não sabe aí os passos certinho, né? Então tem que ter aí o escritório para estar auxiliando, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada, doutor. Obrigado. E agora eu vou para o recadinho da Valéria. Olá, bom dia a todos. Eu sou Valéria Moraes, da Valéria Moraes Semijoias. E há 17 anos eu ajudo mulheres a ficarem cada vez mais lindas com as nossas semijoias. E também ajudo mulheres a terem uma ótima complementação de renda. Isso mesmo, através dos nossos mostruários consignados, você pode complementar a sua renda de R$2.000 até R$5.000. Se você gosta de trabalhar com vendas, é proativa, tem vontade de saber como funciona, é muito simples. Clica neste número que está aparecendo aqui abaixo no vídeo que você vai falar diretamente comigo ou através das nossas redes sociais, @Valéria Moraes Semijoias. Obrigada. Quero agradecer aos nossos parceiros aqui do Fabricando Ideias. Muito obrigada pela sua companhia e sábado que vem a gente tem um encontro, hein? Aqui, 8h30. Te espero. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento.